Queridos irmãos, eu quero ministrar uma palavra subordinado ao tema a dedicação do tempo. A dedicação do tempo. Tudo na vida, aqui na terra, para ter um bom resultado, para ter bom êxito, é necessário ter e haver dedicação. Um pastor, para liderar o rebanho de Cristo aqui na terra, precisa dedicar-se a esse ofício. Uma dona de casa, para ter a sua casa zelada, cuidada, limpa, é necessário ter uma determinada dedicação. O pai de família, para prover o mantimento, o alimento para os seus filhos, para a sua esposa, é necessário ter dedicação. Um profissional, para exercer um bom trabalho, é necessário ter dedicação. Os músicos, para tocarem e louvar o nome do Senhor, é necessário ter dedicação. Ou seja, tudo na vida, para ser feito de maneira que venha ter bom êxito, é necessário ter dedicação. E quando eu abro a minha Bíblia aqui, em 2º livro das Crônicas, eu vejo a narrativa bíblica de um homem de Deus chamado Salomão. No 2º dia do 2º mês do 4º ano do seu reinado, ele começa a edificação daquele templo, começa a construção daquele glorioso templo que era chamado Templo de Salomão. Mas, conhecendo a narrativa bíblica, sabemos que não era assim antes. Deus, dentre muitas nações aqui na terra, Ele escolhe um povo para ser o seu povo peculiar, para ser um povo escolhido. E deste povo escolhido, Ele levanta um homem chamado Abraão. Abraão, ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, rumo à terra a qual Deus iria mostrar para ele. E através deste homem, ele tem 2 filhos, o chamado Isaac e o irmão Ismael. Mas Isaac era o filho da promessa. Isaac, ele tem 2 filhos, o chamado Esaú e o outro chamado Jacó. E através de Jacó vem 12 filhos. E desses 12 filhos é chamado a nação de Israel, os israelitas. Essa nação, ela vai para o Egito e ali cresce de forma grandissimamente. E conhecemos a narrativa bíblica. Deus, através de Moisés, com mão forte e com braço estendido, Ele tira, liberta aquele povo que passara por mais de 400 anos cativo lá no Egito. E agora, aquele povo, aquela nação, cerca de quase 3 milhões de pessoas, na liderança daquele homem chamado Moisés, começa a partir rumo à terra prometida. Encontra vários desafios, lutas, provações, mas Deus, Ele estava presente com o seu povo. Deus, Ele comunica com Moisés no Monte Sinai para ele construir e fazer o tabernáculo. E ele, em obediência à voz do Eterno, ele constrói aquele tabernáculo porque Deus já desejava habitar no meio do seu povo. Se nós formos analisar a construção do tabernáculo, existia as 12 tribos. 3 tribos ficaram de um lado,
frente e 3 tribos atrás. E aquele tabernáculo, ele ficava no meio, isso indicando que Deus queria habitar no meio do seu povo. E essas 12 tribos, 3 de um lado, 3 de outro, 3 na frente, 3 atrás, se formos ver, vamos analisar uma cruz, um sinal de cruz. E aquele tabernáculo, ele apontava para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que séculos mais tarde ele viria e chamaria o Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Mas nós vamos encontrar a trajetória dessa nação de Israel no deserto. Muitas das vezes eles murmuravam, reclamavam, clamavam a Deus, e Deus ali providenciava o escape, milagres, realizava prodígios no meio deles. Mas essa nação, ela começava a se esquecer de Deus, mas Deus chamava-os ao arrependimento. Desde este homem chamado Abraão até o profeta Samuel, o povo vivia em um período chamado período teocrático, ou seja, Deus era o rei sobre todo o povo, sobre toda a nação de Israel. Deus, ele governava soberanamente. Mas nós vamos encontrar, quando Deus fala para Samuel, o povo começa a clamar o rei, porque era Deus que governava, mas o povo, olhando e observando outras nações, desejaram para eles ter o reino de Deus. Mas Deus fala para Samuel, Samuel, o povo não está desprezando a você, mas a mim. E permitiu então consagrar, ungir um homem segundo as escolhas humanas para liderar aquele povo. E como conhecemos a narrativa bíblica, o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. Ele começa o seu reinado e reina cerca de 40 anos na nação de Israel. Mas nós vamos ver que após a morte deste homem chamado Saul, um homem que havia sido escolhido pelo próprio Deus, assume a liderança, assume o reinado de toda aquela nação de Israel. O segundo rei de Israel chamava-se Davi. Davi, homem este segundo o coração do nosso Deus. Todas as vezes que surgiam alguns desafios, algumas batalhas, a primeira das coisas que ele fazia era consultar o seu Deus para saber se ele deveria ir ou não para a peleja. E nós sabemos, segundo o relato bíblico, que Deus, através deste homem chamado Davi, realizara grandes prodígios no meio da nação de Israel. Mas nós vamos encontrar este homem próximo da sua morte. Ele com um intento no seu coração. Qual o intento? Era esse de Ismael Rodrigues. O intento de construir uma casa para o Senhor. Porque ele já tinha uma casa estabelecida na sua cidade. Ele olhando para o tabernáculo, porque o tabernáculo passaram mais de 5 séculos sendo armado e desarmado pela nação de Israel, pelos sacerdotes e levitas naquela época. E ele coloca no seu coração em edificar uma casa ao Senhor em Jerusalém. Mas Deus, ele fala para Davi: Davi, isso é bom que está no seu coração, mas não será você que irá edificar este templo. Não será você que vai edificar a casa ao meu nome. Será um que descenderá de você. E nós sabemos, segundo o relato bíblico, quem veio depois de um homem chamado Davi foi o seu filho chamado
Senhor dos Exércitos. E ali levantam muitas pessoas para construir, para edificar aquele magnífico templo. E como eu li aqui nessa noite, Salomão, quando ele termina a edificação daquele magnífico templo, ele se coloca de pé diante daquela plataforma de bronze que ele havia construído ali no meio daquele templo e começa a contemplar toda aquela nação diante dele e começa ali a glorificar e a bendizer o nome santo do Senhor diante de toda aquela nação que estava ali naquele templo. Agora chega a hora daquela dedicação ao templo, ao Senhor. Chega agora a hora da consagração daquele templo em homenagem ao Senhor. E aí ele sobe naquela plataforma de bronze, ele se coloca de joelhos diante da presença de toda aquela nação de Israel. Salomão, ele eleva as suas mãos aos céus, começa a fazer uma oração extensa, e no versículo 18, a qual nós lemos aqui nessa noite, ele começa a orar e a dizer: mas verdadeiramente habitaria Deus com os homens na terra. Eis que o céu e os céus dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ele reconhecia a sua pequenez, ele sabia que era pequeno diante de um Deus tão grandioso, por mais que aquela casa que ele havia edificado era uma casa magnífica, era uma casa de ouro puro por dentro. Ele sabia que a majestade de Deus, que a glória de Deus, que o poderio de Deus era muito maior, era muito superior de tudo que ele poderia fazer por Deus aqui na terra. Ele sabia que era insuficiente o que ele estava realizando naquele dia. Ele dedica aquele tempo ao Senhor. Deus, então, naquela consagração daquele templo, se nós formos analisar e ver aqui o capítulo de número 7, que depois, acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Quando ele termina de orar, quando ele acaba a sua oração, Deus se manifesta no meio do seu povo. A nuvem da glória de Deus enche toda aquela casa que ele havia edificado ao Senhor, de maneira que, segundo o relato bíblico, os sacerdotes não podiam nem entrar, porque a glória de Deus era tão tamanha naquele dia que eles não conseguiam ministrar, porque a glória do Senhor invadiu aquela casa, a glória do Senhor invadiu aquele ambiente. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que presente aqui está neste tempo, nessa noite de domingo, se você dedicar a sua vida ao Senhor, se você começar a dobrar os seus joelhos, se você começar a clamar a majestade santa do Senhor dos Exércitos,
assume o controle da nação de Israel. Há então a divisão das tribos: 10 tribos para o reino do sul e 2 tribos para o reino do norte. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. A nação é dividida e o povo começa, a partir de então, a começar a andar segundo os seus próprios pensamentos. Se nós for analisar e ver acerca do reino do sul, tiveram 19, 20 reis, nenhum andaram segundo o caminho de Davi, segundo aquele homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Se nós formos ver no reino do norte, Israel, apenas 7, 8 reis que andaram dedicando a sua vida, dedicando a orar, dedicando as instruções que recebera através de Moisés. O povo então começaram a andar de forma errante, vacilante. Deus usava muitos profetas, levantava muitos profetas. Um deles chamava Isaías, outro Jeremias, falando para o povo da seguinte maneira: para o povo se convertesse, ele não se convertesse, eles seriam exilados. Mas como diz o adágio popular, como diz o ditado popular, a palavra dos profetas entrava no ouvido e saía no outro ouvido, não dava ouvido à voz do Senhor. Foi então que no ano 586, um homem chamado Nabucodonosor invade a nação, começa a derrubar, a pegar todos aqueles utensílios preciosos que havia ali naquele tempo, coloca fogo naquele templo que um dia Salomão havia edificado. Mas tudo isso por causa do afastamento do povo do seu Deus. Deus havia anunciado para eles, mas eles não quiseram dar ouvidos à voz de Deus. E Nabucodonosor leva cativo muitos aqueles para as suas terras na Babilônia. Mas nós vamos ver que cumpre-se 70 anos de cativeiro. Mas Deus também já tinha um plano estabelecido. E Deus, através do Ciro, ele dá um decreto, e todos aqueles que estavam lá receberam a permissão de voltar para a sua terra, para reconstruir aquele templo. E nós vamos encontrar este templo no tempo de Jesus. Quando Jesus veio aqui na terra, era um homem chamado Herodes, que estava governando ali, aquele povo de Deus. O rei Herodes, ele amplia aquele tempo, faz uma reforma naquele tempo, mas só que não estava andando segundo as ordenanças de Deus através da Torá, a lei de Deus. Os sacrifícios eram vendidos à porta do templo. Jesus, quando chega, quando estava exercendo o seu ministério aqui na terra, quando ele chega ali no templo, ele vê ali os cambistas vendendo, negociando, trocando. Os animais que deveriam ser animais limpos, puros, sem defeitos, ali eles vendiam animais defeituosos, animais cheios de problemas. Quando Jesus chega ali no templo, ao templo, e vê ali aquele comércio, Jesus fica bravo. Jesus com chicote começa a derrubar aquelas mesas e a falar para aquelas pessoas da seguinte maneira: não pode fazer da casa do meu pai casa de negócio. A casa do meu pai é casa de oração. A casa do meu pai é casa de oração. Jesus então faz uma faxina, faz uma limpeza ali naquele tempo. Certa vez, Jesus, aqui no seu ministério aqui na
fala que apenas em 3 dias ele vai reerguer novamente. Mas eles não estão entendendo que Jesus estava falando a respeito de si mesmo. Que Jesus iria morrer. Que esse tabernáculo terreno de Jesus iria tomar por terra. Que ele iria passar 3 dias sepultados, mas ao terceiro dia as forças da morte não iriam reinar sobre Jesus. Ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Quantos sabem ao Jesus Cristo? Quantos sabem ao Jesus Cristo que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou? O Cristo que eu sirvo, o Cristo que você serve, ele não está morto, ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Jesus, quando estava aqui na terra, antes de fazer a sua subida, ascensão aos céus, Jesus falou para os seus discípulos: eu quero que vocês fiquem na cidade de Jerusalém, porque vocês já têm o Espírito Santo. Um dia eu soprei em vocês e falei: recebam o Espírito Santo. Mas eu quero que vocês fiquem na cidade de Jerusalém, porque eu quero revestir vocês do Espírito Santo. Vocês vão receber poder, autoridade direta do Espírito Santo, ao Espírito vir sobre vocês. E foi isso que eles fizeram. Quando Jesus foi a céu, subiu e sentaram à destra do Pai. As histórias e o relato bíblico nos falam que por 10 dias eles começaram a orar e a buscar a Jesus pela promessa. Lá no cenáculo, quase 120 pessoas agregadas ali e começaram a falar: Jesus, envia-nos o Espírito Santo. Passa um dia, passa 2 dias, eles não desistiram, eles perseveraram. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, tinha cerca de 500 pessoas, mas apenas 120 pessoas correram para o templo do cenáculo. Iam passar o segundo, o terceiro dia, e eles clamavam e diziam: Senhor, envia-nos o Espírito Santo. Nós queremos autoridade, nós queremos ser capacitados, nós queremos ser cheios do teu Espírito. Passa o 4º, passa o 5º, passa o 6º, o 7º, o 8º, o 9º. Quando chega o 10º dia, eita glória! Quando chega o 10º dia, estavam todos assentados. Quem sabe como vocês estão aqui nesta noite? E eles ali, segundo o relato de Atos capítulo número 2, eles estavam unanimemente, ou seja, em um só pensamento, dizendo: envia-nos o Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio dos céus, um som como de um vento veemente e impetuoso, e começaram a encher aquela casa. Você lembra que a glória do Senhor encheu o templo de Salomão? Agora a casa de Atos capítulo número 2 começaram a ser cheia da glória de Deus. Aleluia! E foram vistas línguas
não era mais o templo, que era a sede da devoção, da dedicação, da adoração a Deus. Agora, a partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio para habitar dentro do coração de cada um de nós. Quero fazer uma indagação nessa noite. Alguém aqui nessa noite, já passaram mais de 2.000 anos, deixei vendo lá, Atos capítulo 2, mas eu quero saber aqui nessa noite, alguém aqui tem o Espírito Santo habitando na sua vida? Amém! Tem o Espírito Santo residindo na sua vida? Amém! O apóstolo São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a seguinte maneira nos diz: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 6,19: vós sois o templo do Espírito Santo e vocês agora não pertencem a vós mesmos, mas agora vocês são a habitação de Deus. Assim como Salomão edificara o templo e a glória de Deus encheu, assim como em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio e começou a morar, residir dentro do coração dos discípulos. Ele está em nosso meio nessa noite. Se coloque.